Hi guys, tudo bem com vocês? How are ya? Welcome back to my channel. Today we're going to talk about still, yet, already, and ever. Hoje vamos falar sobre o still, yet, already e ever. Essas quatro palavrinhas aí que tem causado uma confusão danada na hora de estudar inglês, não é mesmo? Eu deixei de uma forma bem simples, dei um exemplo só, uma situação só, né, de um rapaz que está fazendo o dever de casa para no intuito de deixar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, let's go. Still, ele quer dizer ainda, né? No negativo ainda não, assim como yet, mas a gente vai ver exemplo por exemplo para vocês verem como funciona, tá bom? Então still na afirmativa, he is still doing his homework. Ele ainda está fazendo o dever de casa. Então essa ideia de que é uma ação que ainda está sendo executada, não chegou ao fim ainda, não acabou. Então usamos o still para uma ação no presente que ainda não acabou. Então, he is still doing his homework. Ele ainda está fazendo o dever de casa. Beleza? Vamos para o negativo. No negativo está assim, ó, he still hasn't finished his homework. He still hasn't finished his homework. O que você acha que significa? He still hasn't finished his homework. Ainda não. Então ele ainda não terminou. Ele ainda não acabou o dever de casa. He still hasn't finished his homework. Interrogative. Vamos lá, parte interrogativa agora. Quando a gente pergunta, na interrogativa, bem, o exemplo é esse, ó. Is he still doing his homework? Is he still doing his homework? Quando a gente pergunta, is he still doing his homework? A gente fica meio surpreso, assim, porque a gente está perguntando, nossa, ele ainda está fazendo o dever de casa? Já faz várias horas, né? Is he still doing his homework? Então tem esse tom meio surpreso, assim, né? Já passou do prazo, né? Já passou do prazo. Então, past deadline. Já passou. Então você fica meio surpreso. Is he still doing his homework? Beleza com still? Então, afirmativa. He's still doing his homework. Quer dizer, ele ainda está fazendo, né? Negative. He still hasn't finished his homework. Ele ainda não acabou, ainda não terminou com o dever de casa. Você pode estar informando alguém. He still hasn't finished his homework. Então calma aí, ele ainda não acabou. Só mais uns minutinhos, mais umas horas, quem sabe. E na interrogativa, is he still doing his homework? Ele ainda está fazendo o dever de casa? Is he still doing his homework? Beleza? Para essa primeira parte. Vamos continuar? Então vamos lá. Ó, na segunda parte, eu vou passar para vocês o yet, certo? O yet também quer dizer ainda não. Então, basicamente, ele é ainda não. Então, talvez vocês já ouviram, né? Not yet. Not yet. Ainda não. Basicamente isso que significa, basicamente assim que a gente usa o yet, tá? E é basicamente isso. Agora não, ainda não, mas no futuro sim. Então, enquanto o still está no presente, numa ação, né? Ele ainda está fazendo o dever de casa. O yet está numa ideia mais para o futuro. Então, not yet. Agora não, mas futuramente sim. Tá bom? É mais ou menos isso. Porém, há algumas formas de usar no afirmativo. Então, eu separei para vocês alguns exemplos, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês saberem que existe no afirmativo também, só que não é muito comum, tá bom? Então, por exemplo, vocês podem usar o yet dessa forma, como se fosse um mas, né? Um but. Então, he calculates fast and yet is so slow in doing his homework. Então ele calcula rápido, né? Ele é bom na matemática, porém, mas ele é meio devagar quando ele faz o dever de casa dele, quando ele tem que sentar para fazer o dever de casa, ele é um pouco mais devagar, né? Nessa hora. Então tá aí com uma conjunção yet, ok?
O yet pode ser usado assim também, ó. He has yet to finish his homework. He has yet to finish his homework. A ideia é no futuro. Então, é algo que tem que acontecer no futuro. Então, he has yet to finish his homework. Ele ainda tem que terminar, ele ainda tem que fazer o dever de casa dele. Antes que ele, sei lá, saia para brincar, ou antes que ele faça qualquer outra coisa, he has yet to finish his homework. Algo que ele ainda precisa realizar, precisa fazer. Tá bom? Então, vimos aí yet com conjunção, yet com ideia para o futuro, yet para dar ênfase também existe. Então, o yet para dar ênfase é, por exemplo, in order to finish his homework, he needs yet another hour. Então, o que isso quer dizer? Para que ele termine o dever de casa dele, ele precisa de mais uma hora ainda. Então, ele já, vamos supor, já recebeu várias horas extras e ele ainda precisa de mais uma hora para terminar esse dever de casa dele. Então, para dar ênfase, assim, nesse caso, que ele precisa de mais tempo ainda, né? More time. He needs yet another hour. É um inglês bem formal, assim, sabe? Você não vê as pessoas, né, no dia a dia usando no afirmativo, assim, dessa forma. Mas existe, ok? Então, eu vou passar para vocês aqui. Outro exemplo do yet para dar ênfase. Olha só. He needs another hour to finish his homework yet again. Yet again. Então, o que isso quer dizer? He needs another hour to finish his homework yet again. Tá, vamos supor que ele já fez o dever de casa uma vez, só que ele precisou de várias horas extras e tal para terminar. Agora ele está fazendo o dever de casa pela segunda, terceira ou quarta vez, tipo outro dia e tal. E só que ele precisa de mais tempo, de mais uma hora, novamente, para terminar o dever de casa dele. Então vamos supor que o negócio é cronometrado. Ele precisa de mais uma hora novamente. Tá bom? Então, he has taken long before. He has taken a long time before. Ele demorou muito antes também para terminar o dever de casa, recebeu uma hora extra, agora ele precisa de uma hora extra de novo. Então, he needs another hour to finish his homework yet again. Tipo, mais uma vez ele precisa disso, né, desse tempo extra. E o último exemplo do yet no afirmativo, que eu friso novamente, não é tão comum assim, né? No inglês do dia a dia, no inglês informal do dia a dia. Mas ele tá aí pra gente, né, quando precisar se falar um pouco mais formal, ele tá aí. Ou talvez apareça num livro, alguma coisa, ele tá aí, vocês vão entender, tá bom? Então, o yet, uma outra forma que você pode usar ele é quando você quer dizer up to now. Up to now. Então, até agora. Até agora. Então, vamos supor, question number 3 of his homework, as yet not done by him, is very hard. Question number 3 of his homework, as yet not done by him, is very hard. Ou seja, o número 3 do dever de casa dele, que não foi feito por ele até agora, né, é muito difícil. É mais ou menos esse sentido, nesse sentido aí o yet, até agora o up to now. Existem outras formas de usar? Existe. Mas assim, não vou ficar muito tempo no yet, no afirmativo, porque a gente normalmente usa no negativo, ou então na pergunta. Então, você vai comprar aquela casa que você falou pra mim que você queria? Aí você vai falar assim, ainda não. Talvez ano que vem, né? Daqui 5, 10 anos. Mas por enquanto não. Agora não. Not yet. Not yet, tá bom? Na pergunta e na negativa usamos o yet também, certo? Então aqui está o exemplo, ó.
no negativo, he hasn't finished his homework yet. Então, mesma situação, assim, mesmo exemplo, só tô, assim, a mesma estrutura, né? Com o mesmo exemplo com várias estruturas diferentes. Eu gosto de fazer assim, inclusive nas aulas também, para que o aluno entenda, né? Então, he hasn't finished his homework yet. Ele não terminou, ele não acabou o dever de casa ainda. Então, agora ele não acabou, ele ainda está fazendo. He's still doing it, né? Ele ainda está fazendo. Mas no futuro, sim, no futuro ele vai terminar. Ele vai acabar com esse dever de casa aí. Então, he hasn't finished his homework yet. Ele não acabou ainda. Ele ainda não acabou. Né? Então, mesmo contexto do he still hasn't finished his homework. É a mesma coisa. He hasn't finished his homework yet. Então, se eu for falar assim, ó, vou até colocar aqui para vocês verem. He still hasn't finished, ok? É a mesma coisa, a mesma ideia do he hasn't finished his homework yet. Qual a diferença? A diferença é que aqui você está usando ele ainda não terminou com still e aqui ele ainda não terminou com yet. Bom, mas é a mesma ideia. He hasn't finished his homework yet. Tem uma diferençazinha, né? Aqui quando você usa yet, você está dando mais uma certeza de que ele vai acabar com isso no futuro. He hasn't finished his homework yet. Ainda não, mas no futuro sim. Ele vai terminar. Aqui no he still hasn't finished, tudo bem, ele ainda não acabou, ok, mas ele vai acabar com isso um dia? Então eu não sei. Tá bom? Então essa é a única diferençazinha que você tem, mas é basicamente a mesma ideia. Ele ainda não terminou com o dever de casa, tá bom? E na parte interrogativa, você vai perguntar assim: Has he finished his homework yet? Has he finished his homework yet? Então isso, assim, só tem um som de meio que cobrança, de meio que pressionando, né? Então, has he finished his homework yet? Né? Ele já acabou com o dever de casa? Ok? Então, no sentido de já, ok? Já na pergunta. Has he finished his homework? Has he finished his homework yet? E aí, ele já acabou com o dever de casa? Tô esperando. Ok? Tranquilo? Então vimos até agora. Ó, vimos. He's still doing his homework. Ele ainda está fazendo o dever. He still hasn't finished his homework. Ele ainda não terminou de fazer o dever de casa. Is he still doing his homework? Se pergunta por curiosidade. Ele ainda está fazendo o dever de casa? Depois vimos alguns exemplos do yet no afirmativo. Agora vimos he hasn't finished his homework yet. Ele ainda não acabou com o dever de casa. Ele ainda não acabou. No futuro ele vai, mas ele ainda não acabou. Has he finished his homework yet? Ele já terminou? Ele já acabou com o dever de casa? Porque já está passando a hora de entregar, né? Então, has he finished his homework yet? Está meio que cobrando. Vamos lá. Already. O que a gente vai ver com already? O que quer dizer already? Already é porque já aconteceu. Already quer dizer já. No sentido, não no sentido de cobrança do yet. Has he finished his homework yet? E aí, ele já terminou o dever de casa? Ele já terminou? Não é nesse sentido de cobrança. É no sentido de já fiz, ou já realizei, ou já tenho essa experiência. Tá bom? É nesse sentido. Então, no afirmativo, vamos ver.
He has already finished his homework. He has already finished his homework. O que isso quer dizer? Ele já fez. Ele já acabou. Ele já terminou o dever. He has already finished his homework. Finished quer dizer terminou, acabou, tá bom? He has already finished his homework. Beleza? Já fez. No negativo, com already, normalmente é apenas no condicional. Com o condicional. Condicional é se você fala se você me der dinheiro, eu compro aquilo. Então, se é o condicional. Se você estudar, você ganha um prêmio. Então, se é o condicional. Então, em inglês é o if. Então, quando a gente usa o if, podemos usar o already no negativo. Então, fica assim, ó. If he's not already crazy, he'll be by the time he's finished with his homework. O que isso quer dizer? If he's not already crazy, he will be by the time he's finished or by the time he's done with his homework. Isso quer dizer, se ele já não tá louco da cabeça, se ele já não tá doidinho na cabeça com esse dever de casa mó difícil, ele vai estar quando ele terminar com o dever de casa. Assim que ele chegar no fim, no fim do, né, de fazer o dever, ele vai estar bem louquinho, porque é muito difícil, né? Então, é um exemplo, tá? Com a mesma situação. If he's not already crazy, se ele já não tá louco, ele vai estar. Então eu estou usando not para indicar negativo. If he's not already crazy. Continuando então com interrogativo. Already no interrogativo quer dizer o quê? Has he already finished his homework? Has he already finished his homework? E aí, ele já acabou? Ele já terminou com o dever de casa? Então, quando você usa already, você pode ter esse tom de cobrança, tá? Has he already finished his homework? Mas você também pode ter um tom só de curiosidade, né? Você só quer saber. Hey, has he already finished his homework? Quero só saber. Agora eu quero cobrar uma posição. Hey, has he already finished his homework? Percebeu o tom? Has he already finished his homework? I'm waiting. Tô esperando. Has he already finished his homework? Então, already tem som de cobrança e de curiosidade. E quer dizer o quê? Has he already finished his homework? Ele já terminou? Ele já acabou? Tá bom? Esse foi o already, pessoal. Significa já. O ever, a última parte dos 4 aqui. O ever, ele é basicamente o positivo do never. O never é nunca, né? O ever é o positivo dele, pra gente não falar negativo 2 vezes, a gente vai usar o ever. Mas assim, vamos ver os exemplos, ó. He's doing the most difficult homework ever. He's doing the most difficult homework ever. O que o ever quer dizer aqui nessa frase afirmativa? Ele quer dizer que ele está fazendo o dever de casa mais difícil da vida dele. É o ever, você pode entender como da sua vida, da sua experiência de vida. Então, he's doing the most difficult homework ever. É o exercício, né? É o dever de casa mais difícil da vida dele. Então, no afirmativo, né, um pouquinho de gramática ali que eu coloquei, sempre depois de superlativos ou adjetivos restritivos, como somente, ou only, ou então first, tá bom? Então, qual que é o superlativo aqui? É o most difficult. He's doing the most difficult homework ever. Ele está fazendo o dever de casa mais difícil da vida dele. Como se fosse o mais difícil do mundo, assim, né? Pra ele. Tudo bem? Outro exemplo do ever no afirmativo.
This is the only teacher he has ever had. Esse é o único professor, a única professora que ele já teve na vida dele. O ever ali, significando na vida dele. This is the only teacher he has ever had that gives him so much homework to do. Então, é a única, é a primeira professora, o professor da vida dele que passa tanto dever de casa assim para ele fazer. Certo? Então, da vida dele. Ever had. No negativo, o oposto de never. Então é o seguinte, he has never had to do so much homework in his life. He has never had to do so much homework in his life. Ele, aqui quer dizer o quê? Ele nunca teve que fazer tanto dever de casa na vida dele. Usando o ever fica, he hasn't ever had to do so much homework in his life. Então aqui a gente usa o hasn't, certo? No negativo, para poder usar a palavra ever. Porque o never já é uma palavra negativa. Não pode usar he has not never. Aí vai ter double negative, vai ter dois negativos na frase. Não pode, nunca. Então, he has never had to do so much homework in his life. Ele nunca teve que fazer tanto dever de casa na vida dele. Tá? Embaixo, com o not. He has not ever had to do so much homework in his life. Então, usando o ever no negativo aqui para significar a mesma coisa, tá bom? He hasn't ever had to do so much homework in his life. É basicamente essa ideia do ever, né? A experiência da vida inteira, que é basicamente como você usa o presente perfeito, né? Então, sua experiência de vida também, né? Você pode usar dessa forma, com ever também. No interrogativo, o ever quer dizer já alguma vez. Então, você já fez isso alguma vez na sua vida? Então, por exemplo, has he ever taken so long to do his homework? Has he ever taken so long to do his homework? Então, ele já alguma vez demorou tanto? Has he ever taken so long? Ele já alguma vez demorou tanto para fazer o dever de casa dele? Né? Então, essa é a ideia. Já alguma vez. Have you ever, sei lá, jumped off a plane? Have you ever gone parachuting? Né? Você já pulou de um avião? Você já pulou de paraquedas? Né? Have you ever been to Japan? Você já foi para o Japão? Já esteve lá alguma vez na sua vida? Então essa é a ideia principal, pessoal, tá bom? Então, só recapitulando aqui os exemplos, vamos lá? Pronúncia comigo. He's still doing his homework. Negativo. He still hasn't finished his homework. Interrogativo. Is he still doing his homework? O yet no afirmativo. He calculates fast and yet is so slow when doing his homework. He calculates fast and yet is so slow when doing his homework. Yet, no caso que tem que acontecer no futuro. He has yet to finish his homework. He has yet to finish his homework. Yet dando ênfase. In order to finish his homework, he needs yet another hour. In order to finish his homework, he needs yet another hour. O outro exemplo. He needs another hour to finish his homework yet again. He needs another hour to finish his homework yet again. O yet agora usando até agora. Question number 3 of his homework, as yet not done by him, is very hard. Question number 3 of his homework, as yet not done by him,
is very hard. Continuando, yet no negativo. He hasn't finished his homework yet. He hasn't finished his homework yet. Yet interrogativo. Has he finished his homework yet? Has he finished his homework yet? Already no afirmativo. He has already finished his homework. He has already finished his homework. Already no negativo. If he's not already crazy, he will be by the time he's finished with his homework. He will be by the time he's finished with his homework. If he's not already crazy, he will be by the time he's finished with his homework. Interrogativo. Has he already finished his homework? Has he already finished his homework? Ever no afirmativo. He's doing the most difficult homework ever. He's doing the most difficult homework ever. E você ainda pode completar. In his life. He's doing the most difficult homework ever in his life. Ever. Outro exemplo de ever no afirmativo. This is the only teacher he has ever had that gives him so much homework to do. This is the first teacher he has ever had that gives him so much homework to do. Então, tanto only quanto first aqui funciona. Ever no negativo. He has never had to do so much homework in his life. He hasn't ever had to do so much homework in his life. Mesma ideia. Don't ever do your homework without asking for help. Don't ever do your homework without asking for help. Não lembro, acho que eu não fiz esse exemplo aqui não, mas esse don't ever do your homework without asking for help quer dizer nunca faça o dever de casa sem pedir ajuda. Ainda mais se você tiver dúvidas, né? Então, ainda mais se você for meu aluno, você tem acesso a mim pelo WhatsApp. Então, pergunte. Ninguém nunca me pergunta nada, né? Então, é para eu perguntar, tá? Don't ever do your homework without asking for help. Never do your homework without asking for help. É a mesma ideia. Nunca faça o dever de casa sem pedir ajuda, sem perguntar, se tiver dúvidas. Por exemplo, tá bom? Na interrogativa, acho que tá tampando aqui para vocês, né? Deixa eu mudar aqui uma coisa. Aí, agora apareceu. Tá bom. Então, na interrogativa, has he ever taken so long to do his homework? Has he ever taken so long to do his homework? Ele já alguma vez demorou tanto para fazer o dever de casa dele? Tá bom, pessoal? Assim, é para vocês terem uma ideia principal do still, yet, already, ever. Agora, vocês têm que criar os seus próprios exemplos, certo? E colocar nas estruturas correspondentes. Tentam fazer. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário aí embaixo. Podem entrar no grupo de apoio no WhatsApp também, que eu respondo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, dá aquele like aí pra gente. Se inscreve no canal se você quiser ter as notificações, né? Tem um sininho pra vocês clicar para receber as notificações quando sai um vídeo novo. Demora um pouco para lançar vídeo, né? Mas às vezes eu jogo 1, 2, 3 por semana, tá bom? Para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiver, fico à disposição. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. See you next class, guys!
Bye bye.